Estás cansado de tentar, sem lágrimas para derramar, frustrado como eu, insistes orar sem crer, com sentimento de em vão tua voz erguer. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o teu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a tua visão e acalmar a agonia do teu coração. Quero ser essa voz que te acalma e te diz: dorme em paz, eu não te vou deixar. Quero ser tua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. E estou ao teu lado, ouvindo o teu clamar, na esperança de me deixares ajudar. Quero ser a tua visão e acalmar a agonia do teu coração. Quero ser essa voz que te acalma e te diz: dorme em paz, eu não te vou deixar. Quero ser tua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser teu Deus. Boa tarde a todos os irmãos. Estou aqui um bocadinho atrapalhado com o microfone, mas eu acho que vai ficar tudo em ordem. Quero agradecer o belo cântico que ouvimos em louvor ao nosso Deus. Eu pediria aos irmãos para inclinarem a vossa fronte para falarmos com Deus. Querido Senhor, eis a Tua palavra, o alimento espiritual que nos sustenta, nos conforta e anima. Pedimos-te a Tua orientação, a Tua bênção para cada um de nós, para que a aceitemos
para que a possamos pôr também em prática na nossa vida. E que seja para nós gozo e alegria também partilharmos com outros acerca dela. Neste momento, Senhor, que a Tua Igreja aqui presente possa estar em paz e possa acolher de uma forma completa o Teu Santo Espírito que nos quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em deserto, o que é que nos vem à mente? O que é que há no deserto? Se é deserto, há o quê? Areia, diz o irmão. Há mais quê? Diz o irmão que não há nada. Alguma coisa, não é? E o irmão já disse que havia areia, não é? Haverá vida num deserto? Que espécie de vida? Quem é que disse? Cobras. Existem cobras no deserto. Mais? Como? Insetos. Insetos também existem no deserto. E mais? Haverá mais alguma coisa? Deverá haver. Que tal escorpiões? Também há, não há? Como é que os irmãos acham? Gostamos de conviver com estes seres, com este tipo de natureza? Nós, seres humanos, apreciamos esse tipo de natureza? Eu já ouvi falar de pessoas que atravessaram uma parte de um deserto qualquer a pé e que gostaram muito dessa experiência. Mas o que é certo é que não ficaram lá a morar, nem armaram lá a sua tenda para sempre. Passaram por lá e vieram embora. Agora imaginem vivermos 40 anos num deserto, que tal? Viver 40 anos num deserto? Caminhar durante 40 anos debaixo de um sol tórrido, onde as temperaturas atingem por vezes os 50 graus centígrados. E onde à noite as temperaturas baixam a alguns graus abaixo de zero. Que tal esse clima? Sem água, com escassez de alimento. Que tal viver assim? Não conte comigo. Não conte comigo. É isso que os irmãos estão naturalmente a pensar. Mas Deus um dia foi lá, ou mandou lá Moisés ao Egito para libertar o seu povo. E durante 40 anos este povo caminhou por aquele deserto. Agora o que é que acham? Para se caminhar durante um período tão longo assim, é necessária alguma preparação? Ou será que alguém vai para o deserto como se fosse ali a rua tal, ou a cidade tal, aqui perto? Alguém disse que é preciso ter muita fé, sim. Mas era preciso que este povo estivesse muito bem organizado para enfrentar aquela jornada. E é interessante que Deus passou algum tempo dando instruções a Moisés sobre a organização do povo para que pudesse enfrentar aquela jornada. Imaginem a dificuldade que Moisés teve em organizar
e conduzir cerca de 1,5 milhão de pessoas, pelo menos, por um extenso deserto. Por um deserto sem água, por um deserto sem alimentos. Imaginem. Moisés, como grande líder, ele vivia inteiramente sob a dependência de Deus. E Moisés aceita o desafio de Deus porque realmente ele conhecia, percebia, sabia muito bem o que era viver sob a dependência de Deus. Moisés conhecia perfeitamente o Egito. Mas depois que saiu do Egito, ele passou 40 anos no deserto de Midian. E esse foi um período de preparação de Moisés para enfrentar uma outra jornada juntamente com o seu povo. Mas muito do preparo que Moisés obteve ali em Midian era preparo espiritual. A maior lição que Moisés aprendeu foi a dependência de Deus. E esta é a maior lição que nós podemos aprender em nossa vida. É depender de Deus. Não chegaremos a lugar nenhum se não soubermos, se não experimentarmos, se não vivermos sob a dependência de Deus. Para se empreender tal jornada, teria que haver organização. Não poderia ser feita aquela jornada de qualquer maneira. O povo tinha que estar organizado e bem preparado. E essa era a responsabilidade de Moisés. E nós sabemos que Moisés depois escolhe pessoas, outros líderes, atribuindo-lhes funções, responsabilidades, para que realmente o povo pudesse caminhar durante todo aquele tempo de forma organizada. Nós aqui já começamos por tirar uma lição. A primeira lição é esta. Nós queremos chegar à Canaã celestial? Queremos sim. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, fixe bem isto. Essa caminhada não pode ser feita de qualquer maneira. Não pode. Senão, não chegaremos a parte alguma. Realmente é impressionante a maneira como o povo de Israel estava organizado. Vamos pensar, por exemplo, no acampamento de Israel. O acampamento de Israel tinha ao centro o tabernáculo. E aqueles que deviam transportar este tabernáculo, que era ambulante, eram homens como Gerson, Merari, Moisés e Arão. Ao redor do tabernáculo estavam as tribos divididas. Em uma extremidade, 3 tribos. Aser, Dan e Naftali. Na outra extremidade, tínhamos a tribo de Gad, de Ruben ao centro, e Simeão. De um lado, estava a tribo de Benjamim, Efraim e Manassés. Do outro lado, estava a tribo de Issacar, de Judá e de Zebulon.
É interessante que cada tribo tinha o seu próprio estandarte. E quando eles caminhavam, não caminhavam de qualquer maneira pelo deserto. As tribos caminhavam umas atrás das outras, cada uma tendo à frente alguém que transportava o estandarte dessa tribo. Havia trombetas, homens que tocavam trombetas. O povo se deveria juntar, era dado um sinal específico com a trombeta. Quando o povo devia parar, era dado outro sinal específico, de tal forma que o povo se habituou a ouvir o sonido da trombeta, identificar muito bem se aquilo era para tomarem esta ação ou aquela ação. Vamos ler. Capítulo 10 de Números. Números 10. Vamos ler os versículos de 11 até 13. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sob o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor, por intermédio de Moisés. Interessante. Todos nós conhecemos muito bem esta imagem da nuvem que pairava sobre o tabernáculo e que, quando a nuvem se erguia e começava a deslocar-se, soavam as trombetas. Era sinal de que o povo devia seguir após o Senhor. À noite, esta nuvem tornava-se numa coluna de fogo, visível, trazendo também calor para o povo naquele lugar frio à noite. E o povo assim ia caminhando. Quando a nuvem caminhava, quando a nuvem parava, soavam as trombetas, o povo parava, assentava os seus arraiais. Quando a arca era erguida, sempre que a arca era erguida, para ser transportada, Moisés dizia sempre as mesmas palavras. Olhem só, aqui em Números, vamos ler agora o versículo 17. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram levando o tabernáculo. E agora leiam, vamos ler juntos, versículos 35 e 36. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de milhares de Israel. Reparem, tudo obedecia a um ritual. Tudo estava perfeitamente organizado. Era uma jornada longa, mas o povo caminhava de uma forma organizada e ordeira. Segunda lição. Como caminhas para Canaã? A tua vida está em ordem? Estás espiritualmente organizado? A tua casa está em ordem?
A tua família está em ordem? O teu casamento está em ordem? A tua intimidade com Deus está em ordem? Tu tens em ordem os vários aspectos da tua vida, do teu dia a dia, no tocante ao teu trabalho, no tocante aos teus relacionamentos, no tocante ao teu relacionamento com Deus. Se alguém pensa que vai entrar na Canaã celestial vivendo de qualquer maneira, está enganado. Vai ficar pelo caminho. E olhem, o propósito de Satanás é esse. É que fiquemos pelo caminho. Irmãos, há um animal que é conhecido pela sua grande resistência à vida do deserto. Que animal é esse? É quem? O camelo. Exatamente. Agora vou-vos contar uma história engraçada. Não é verdade esta história que eu vos vou contar, está bem? É apenas uma história, mas que vai ilustrar um pouco aquilo que Satanás realmente deseja fazer, ou está tentando na nossa vida. Havia um homem que estava lá no deserto, então ele montou a sua tenda, ele tinha o camelo, viajava montado no seu camelo, chegou a hora de repousar, armou a sua tenda e o camelo ficou ao lado da tenda. O camelo é um animal resistente, resiste muito ao calor, à sede, resiste ao frio, como quase nenhum outro animal resiste. E o camelo ali estava, e o homem dentro da tenda, dormindo. De repente, ele sentiu alguma coisa mexer dentro da tenda. Ele acordou e era a pata do camelo. O camelo tinha posto uma pata dentro da tenda. E ele disse ao camelo: camelo, tira daqui a pata. E o camelo, assustado, tirou a pata. E ele continuou a dormir. E daqui a pouco, de novo, o camelo pôs a patinha dentro da tenda. E o homem já estava irritado por ter sido acordado a segunda vez e disse: camelo, eu já tinha dito, tira daqui a pata. E então, aconteceu uma coisa. O camelo começou a falar com ele. E o camelo disse-lhe: que mal faz eu ter a minha patinha dentro da tenda? Está tão frio cá fora, só queria agasalhar um pouquinho a minha patinha. E o homem disse: bom, pensando bem, deixa lá ficar a pata. E ele continuou a dormir, o camelo com a sua patinha dentro da tenda. Daqui a pouco o camelo fez a outra pata para dentro da tenda. E o homem acorda e diz: o quê? Agora as duas patas dentro da minha tenda? E o camelo disse: mas que mal faz? Só duas patinhas dentro da tua tenda. Não te incomoda nada. Deixa-me estar à vontade. E o homem começou a pensar e disse: realmente é verdade, estou a ser egoísta. Ó camelo, deixa lá ficar. Não tem mal nenhum. Daqui a pouco, o homem acorda outra vez. Agora o camelo tinha a sua cabeça dentro da tenda. E o homem disse: o quê? Agora, além das patas, também pões a cabeça dentro da tenda? E o camelo disse: que mal faz ter a minha cabeça dentro da tenda? A tenda é tão grande, só duas patas e uma cabeça, não te vai incomodar muito. E o homem, pensando bem: tu tens razão, camelo, deixa lá ficar a cabeça também. Bom, eu não vou continuar a contar esta história. Os irmãos já se perceberam qual é o final da história. É que o camelo acabou por dormir dentro da tenda e o homem cá fora. Sabem?
É isso que Satanás quer fazer conosco. Ele vai metendo devagarinho a patinha, depois a outra, vai se introduzindo na nossa vida. Isto não tem mal, isto não faz mal nenhum, que mal tem isto, que mal tem aquilo, afinal, e daqui a pouco, o domínio de Satanás sobre a nossa vida é um domínio completo, é um domínio total. É verdade. Irmãos, Deus quer caminhar ao teu lado, mas é preciso pôr em ordem a tua vida e não permitir que Satanás desorganize a tua vida espiritual. Não permitas isto. Mas então, pastor, então eu tenho que me organizar para me salvar, não é? E isso dá muito trabalho, não sei se o pastor sabe. Irmãos, eu não estou a falar de salvação pelas obras. Não. Deus libertou o povo de Israel gratuitamente. Mas eles, como povo, deviam caminhar de forma organizada pelo deserto, obedecendo às orientações de Deus para o seu próprio bem, para a sua própria proteção. Estudamos hoje, esta semana, na escola sabatina acerca disso. Aquilo que muitas vezes chamamos a imposição de Deus não é nada de imposição, senão a proteção de Deus para a nossa vida. E há mesmo quem acuse o Senhor de que as suas leis são pesadas demais, que nos tolhem a liberdade. Mas a lei do Senhor é como uma cerca que nos protege. O problema é que nós, por vezes, achamos que é mais fácil pular a cerca e que é melhor para nós estarmos do outro lado da cerca. Esse é que é o problema. Meu querido irmão, Deus te libertou do pecado. Jesus deu a sua vida por ti. Jesus mora hoje no teu coração. Que bom, que ótimo, louvado seja Deus por isso. Mas a tua vida está em ordem? Apesar de tudo isso que Cristo fez, tu vives de acordo com os planos de Deus? Terceira lição. Todo aquele que foi salvo do pecado, pelos méritos de Jesus e pela graça de Cristo, precisa de evidenciar uma vida em harmonia com os princípios de Deus. Se a nossa vida não está em harmonia com esses princípios, então nós precisamos de ir a Cristo e experimentar realmente a salvação através de Cristo. O problema, e eu já o disse, é que muitos querem entrar em Canaã, mas não estão dispostos a pôr em ordem a sua vida. Quem estará no céu? Lá em Apocalipse 14, 4 e 5, a Bíblia diz quem estará no céu. Diz sim que são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, mas diz também que são aqueles que não se contaminaram, são aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. E se nós lermos agora no Salmo 24, vamos ler esse texto, irmãos. Salmo 24. Ali uma pergunta no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta vem a seguir. Que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade,
nem jura enganosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Se alguém pensa que pode chegar a Canaã celestial de qualquer maneira, está enganado. Está enganado. Mas o que é que aconteceu com o povo naquele tempo? O que aconteceu com o povo de Israel naquele tempo é o mesmo que hoje acontece, ou que pode acontecer com o povo de Deus. Tornamo-nos impacientes, como o povo naquele tempo esteve impaciente. Queixamo-nos de tanta regra. Não faças isto, não faças aquilo, eu tenho que fazer assim, ou tenho que fazer do outro modo. A minha vida está condicionada, não posso fazer a minha vontade, não posso fazer o que quero. Afinal, onde fica o meu livre-arbítrio? Onde fica a minha vontade? Não posso comer isto, não posso comer aquilo. Não posso beber isto, não posso beber aquilo. Quero frequentar um determinado lugar, mas não devo, não posso. Quero ouvir determinada música e a igreja reprova. Não aguento mais, estou impaciente, estou cansado, basta, chega. Quero viver a minha vida, eu sou livre, penso pela minha própria cabeça, eu quero fazer o que eu entendo. Mas eu pergunto, e Deus respeita? Sim, Deus respeita. Deus respeita sim. Só que tens que estar disposto a pagar o preço pela tua decisão. Por qualquer decisão que nós tomemos em nossa vida, há um preço que temos que pagar. Qualquer. Há sempre um preço. Há sempre uma consequência dessa decisão. Não queres que seja Deus a dirigir a tua vida? Tens todo o direito. A vida é tua. A decisão é tua. Mas, irmãos, olhem só o que aconteceu com o povo no passado. Vamos lá voltar a Números, está bem? Ao capítulo 21. E vamos ler o versículo 6. Então o Senhor fez o quê? O Senhor fez o quê? Alguém quer me ajudar? Então o Senhor... Como é? Eu não ouvi bem qual é o verbo que está aí. Mandou. Pois, o Senhor mandou. Entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. É justo? Ah, pastor, eu não acho isso justo. Quer dizer então que se eu não me submeter aos planos de Deus e não estiver disposto a obedecer, Deus vai castigar-me. Se não me submeter às orientações da palavra de Deus, então Deus vai enviar uma serpente para arruinar a minha vida. Quer dizer, pastor, que quem destruiu o meu casamento foi uma serpente que Deus enviou. Quer dizer que quem ceifou a minha saúde, dando-me uma enfermidade que me incomodou dia e de noite e que fez gastar muitos dos meus recursos, foi Deus quem enviou essa serpente. A serpente que destruiu o meu relacionamento com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, foi Deus quem enviou.
Será, queridos amigos? Será que foi Deus, queridos irmãos? Foi Deus quem castigou o seu povo? Mas na Bíblia aí está escrito, Deus mandou serpentes ardentes. Pois é. Lembram-se que eu comecei por perguntar-vos o que é que há no deserto? E alguém disse, há cobras, há escorpiões. Pois é. Agora, vamos ler, irmão, por favor. Deuteronômio, peço a gentileza de procurar na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, versículos 14 e 15. E eleva o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, nem te fez sair água da pederneira. Mas no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. O que é que diz ali? Que as serpentes e os escorpiões, o habitat natural deles é o quê? É o deserto. Este é o habitat natural das serpentes e dos escorpiões. Quando Deus, o povo do Egito, o conduziu pelo deserto, já havia ali naquele deserto serpentes e escorpiões. E o povo fez uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança com o seu povo. E o povo se submeteu às ações de Deus e Deus então o protegeu. Aquele povo caminhou durante anos por um deserto cheio de serpentes, de animais peçonhentos. E Deus afastou as serpentes do caminho do seu povo para não morderem os seus filhos. Eu lembro-me, eu estei lá no Brasil e desde o primeiro ano de teologia nós éramos convidados a fazer algum trabalho manual. Uns trabalhavam na horta, outros trabalhavam na padaria. O meu trabalho era cortar relva. Era cortar relva. Então, uma vez, o meu superintendente chamou-me e disse, olha, estás a ver aquele campo ali? Está cheio de mato. Tu pegas numa foice, aquelas foices de haste comprida, e vais desbastar aquele mato todo, até ficar todo desbastado, depois passas a máquina. Eu disse, tudo bem. E fui para o meu trabalho. E estava a começar com a foice a trabalhar, de repente olho e sai uma jararaca. E eu não liguei, continuei, e de repente saiu outra jararaca. E daqui a pouco mais uma e mais outra, e eu comecei a ficar com medo. E eu fui falar com o superintendente e ele disse, tem cobra lá? Tem cobra, sim. Disse, mas é preciso cortar aqui o mato. Tem cuidado então, mas vai cortar o mato. E eu fui com todo o cuidado. No dia seguinte eu devia continuar a trabalhar, então eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, afasta essas serpentes de mim. Não permitas que elas me mordam, que me piquem, porque eu sabia que se fosse mordido por uma jararaca, ia causar um sofrimento muito grande e até provavelmente a morte. E eu continuei. E um dia eu desabafava com um professor meu amigo, e dizia, pastor, está a ver aquele campo que está ali? Sim, eu estou trabalhando ali naquele campo,
Meu trabalho é ceifar aquele mato todo que está ali. Ele disse, belo trabalho, belo trabalho, jovem. Eu disse, pois é, mas eu estou preocupado, professor. Então por quê? Porque lá tem jararaca. E ele olhou para mim e disse assim, mas tu pensavas que deveria ter o quê? Ali é o habitat delas. É a casa delas. É onde elas moram. Olha uma coisa, o invasor és tu, não são elas. Certo? O invasor é quem pisa na cobra. Porque as cobras já moram ali, já vivem ali. Aquele é o habitat delas, natural. Todo o tempo aquelas serpentes existiram naquele deserto. Agora, o que é que acontece? Seria muito injusto, no meu caso, eu dizer que foi Deus quem enviou as serpentes para me atormentar e tirar a paz. Irmãos, durante anos, o povo de Israel caminhou pelo deserto e Deus impediu que as serpentes chegassem até os filhos de Israel. Mas um dia as coisas mudaram. Por quê? Porque o povo disse isto para Deus. Olha, nós não queremos mais a tua comida, nós não queremos mais as tuas orientações, nós somos livres, nós queremos ter a nossa liberdade, nós queremos pensar pela nossa cabeça. E Deus disse, muito bem, e eu respeito isso. E a partir do momento que esse povo se afastou da proteção de Deus, ficou o quê? Desprotegido. E era isso que a serpente queria. Porque quando a serpente viu que o povo de Israel estava desprotegido, então veio e vieram uma infinidade de serpentes que atacaram o acampamento de Israel. E muitos morreram, muitos milhares morreram. Meus queridos irmãos, sabem o que é que Satanás anseia? Esta é a quarta lição. Que nos esqueçamos das orientações. É isso que ele anseia. Que substituamos as orientações da palavra de Deus por muitas filosofias que andam por aí hoje. E que são muito atrativas e muito bonitas. Que ensinemos os nossos filhos aquilo que não é a vontade de Deus e que está em sua palavra. Que nos afastemos nós próprios do verdadeiro ideal de Deus e que conduzamos a nossa vida segundo os desígnios de Deus. É isso que Satanás anseia. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, então ficamos expostos à mercê de Satanás. As serpentes invadiram o arraial de Israel. Quantos hoje vivem como aquele povo que foi mordido pelas serpentes? Quando alguém era mordido por aquelas cobras, sabem, não mata instantaneamente. Mas a pessoa, se não tomar antídoto, acaba por morrer em poucos minutos. Por exemplo, sei que uma jararaca picada, se a pessoa não levar antídoto, não vai durar mais que 15, 20 minutos. O veneno se vai misturando no sangue, vai se introduzindo no corpo, vai rebentando os canais sanguíneos, vai tomando conta completamente. A pessoa vai começar a ficar toldada,
tonta, perde a visão, perde a sua capacidade motora. Assim é o pecado. Com o pecado não se brinca. Quando nós abrimos a porta a Satanás, ele lança o seu veneno. E o veneno faz com que nós rastejemos como se fôssemos uma própria serpente. Falei só de coisas negativas, não é? Eu espero, irmãos, queridos irmãos, que esta noite ninguém vá sonhar com serpentes, e com cobras e com escorpiões. Sabem o que é o melhor desta história? É que o povo se arrependeu. Que esperança maravilhosa! Que Deus maravilhoso nós temos. Sim, o povo se arrepende. O povo fala com Moisés. E o povo não esconde nada. O povo diz, tudo isto é consequência do nosso afastamento de Deus. Tudo isto que nos está a acontecer é consequência porque viramos as costas a Deus. Agora nós pedimos perdão ao Senhor. Agora nós reconhecemos o nosso pecado. E nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E nós pedimos ao Senhor que nos salve. A Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que deixa o seu pecado, vai alcançar o quê? Misericórdia da parte do Senhor. E a misericórdia de Deus é eterna. A misericórdia de Deus é plena. Conhecem o texto de 2 de Crônicas 7:14? Conhecem, não conhecem? Mas vale a pena ler. Segunda de Crônicas é um dos meus trechos preferidos do Antigo Testamento. Tenho vários, este é um deles. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo se humilhar e orar. Se o meu povo confessar os seus pecados. Então, meu ouvido não estará agravado, a minha mão não estará encolhida, mas eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei. O que é que fez Deus naquela altura? Estranho, não é? Deus disse a Moisés, faz uma serpente de bronze, de metal, e põe num poste, e ergue-a bem. E agora diz a todos aqueles que foram mordidos, para que olhem bem fixamente. Porque todo aquele que olhar para cima, todo aquele que olhar, será salvo. Este é o antídoto. O que representava esta serpente de metal? Coisa estranha. Nunca tal se ouviu que uma serpente de metal pudesse representar o próprio Cristo. Mas é verdade. Em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz precisamente isso. 2 de Coríntios 5, 21, diz precisamente isto. Cristo feito pecado por nós. Ou seja, o Cristo que assume os nossos pecados. Quando eu confesso os meus pecados, quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu aceito a misericórdia e a graça de Deus, de Cristo em minha vida, então, eis ali o antídoto para o pecado. Jesus. Irmãos, quando nos afastamos de Deus, deixamos de olhar para Cristo. Estamos perdendo a nossa semelhança com Cristo.
E quando nós perdemos a nossa semelhança com Cristo, vamos ficando mais semelhantes à serpente. E espiritualmente começamos a rastejar. Mas Deus não quer que fiquemos semelhantes à serpente. Deus quer que eu seja semelhante e que tu sejas semelhante a Jesus. É para Ele que temos que olhar. É a Ele quem devemos imitar. Somente a Ele. Sabem, um dia Nicodemos veio a Jesus. Ele veio de noite, porque a sua vida estava toda em desordem, completamente em desordem. E então, nós sabemos daquela conversa que Cristo teve com Nicodemos, quando este o procurou à noite. E sabem, às vezes parece que tudo o que nós sabemos acerca de Nicodemos foi que Jesus lhe disse: olha, o que é importante é que tu nasças de novo. Não é isso o mais importante que Jesus disse a Nicodemos. Há algo mais importante. Vamos ler João 3. João capítulo 3. Vamos ler os versículos 14 e 15. Jesus está a falar para Nicodemos e hoje fala para nós também. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que tu que nele crê tenha a vida eterna. Em outras palavras, Jesus estava a dizer a Nicodemos: olha, Nicodemos, tu estás perdido dentro da igreja. Tu vives-te arrastando em tua própria sabedoria, com as tuas filosofias. Queridos irmãos, quando é que nós nascemos de novo? Nós nascemos de novo quando olhamos para Jesus, quando vamos a Jesus. Eu costumo falar, às vezes, nos cultos de oração, da salvação em 3 passos. 3 passos. Primeiro passo: olha para ti. Olha profundamente para ti. Olha de uma forma exagerada para ti. E pensa: como é que eu estou hoje? Segundo passo: olha então para Cristo. Não confies em teus méritos. Confia unicamente em Jesus. Terceiro passo: submete a tua vontade à vontade de Cristo Jesus. Segue os seus ensinamentos com alegria, sem deles te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. Está atento à voz do Espírito Santo que te diz: este é o caminho, anda por ele. Não te iludas. Quando é assim, nós vamos ter sempre ao nosso lado alguém. Não é uma pessoa qualquer. É Jesus. Se Cristo é por nós, quem será contra nós? Cristo assume a nossa luta. É Ele quem luta por nós. E a vitória, a nossa vitória, é a vitória dele. Querido irmão, eu hoje, em nome de Jesus, eu gostaria de te dirigir um apelo. Entrega a tua vida ao Senhor. Vive espiritualmente acima da superficialidade. Vive
intensamente a tua vida com Deus. Ora, procura o Senhor de dia, de noite. Não te canses do teu Deus. Vive hoje a tua vida de forma autêntica com Cristo. Se o fizermos assim, a caminhada por este deserto pode ser longa, árdua e difícil. A vitória e a certeza de que chegaremos a Canaã celestial nos será garantida por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Gostaria que inclinássemos as nossas frontes para uma oração. Ó querido Senhor, inclinamos-te perante Ti para Te pedirmos, Senhor, que ponhas em ordem nossa vida. Possamos caminhar nesta jornada longa de forma organizada. Continuamente olhar para Jesus e buscar dele o exemplo e as forças para subsistirmos a todas as dificuldades desta jornada. Abençoa o teu povo, os teus filhos aqui reunidos nesta tarde, a cada um com as suas lutas, Senhor. Tu conheces cada coração. Que insistas, que persistas e que Tu venças na vida de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.